Levítico 8. Salvação falou ao tirado, dizendo. Lembrar aqui que salvação é a minha tradução da palavra Jeová, Jeová, Yahweh, por conta dos pictogramas. E tirado é a tradução de Moisés, porque ele foi tirado da água. Dizendo, pegue o grande montanha, que é Arão, o irmão mais velho do tirado, e os filhos dele com ele, e os trajes, e o óleo de passar com a mão, e o touro do erro, e os 2 carneiros, e o cesto do sem azedume. E convoque toda a reunião para a abertura da tenda do momento. Essa palavra convoque, ela é ligada direta à palavra igreja do Novo Testamento. E essa palavra reunião, ela é ligada diretamente à palavra sinagoga do Novo Testamento. Tá? São duas palavras no Antigo Testamento diferentes que a Septuaginta, que era como os apóstolos liam as escrituras, tem duas palavras diferentes que eles traduzem como sinagoga. Reunião é uma delas e, se eu não me engano, acúmulo também é outra, tá? Eu traduzo elas de forma diferente porque no hebraico original elas são de fato diferentes. A turma da Septuaginta traduziu as duas coisas diferentes para uma coisa só. Mas como eu consigo, eu consegui identificar isso, eu faço duas palavras, uma é reunião e outra é acúmulo, porque é usada também. Então, acúmulo seria numa questão de objetos, tá? Então, quando nós vermos essa palavra lá por volta de Levítico 11, se eu não me engano, ela vai estar, aí eu vou falar, ó, essa aqui também é traduzida como sinagoga, mas são duas. Então, igreja não é um lugar, igreja é uma convocação. Então, qualquer lugar é uma convocação, não tem nada a ver com prédio. E sinagoga também, porque são simplesmente palavras que não foram traduzidas, em minha opinião, de forma proposital. E decidiram transliterar ao invés de traduzir. 4. O tirado fez conforme salvação determinou a ele. E a reunião foi convocada para a abertura da tenda do momento. Essa palavra tenda do momento, nas traduções tradicionais, vai ser tenda do encontro, tenda da revelação, tabernáculo da congregação, mas literalmente é tenda do momento, tá? E esse determinou, na maioria das tradições, vai estar ordenou. Orientou, ordenara, comandou, mas quando eu faço uma média de todos os significados, o que mais se encaixa em todos seria o verbo determinar. Então, nas Bíblias tradicionais, nas traduções tradicionais, onde você vê ordenar ou algo desse tipo, na verdade, determinou, determinar. Então, o tirado fez conforme a salvação determinou a ele. E a reunião foi convocada para a abertura da tenda do momento. Olha aqui, ó, o verbo igreja e o verbo sinagoga sendo usado numa frase, tá? Então, assim, né, e a sinagoga foi igrejada para a abertura da tenda do momento? Não, né? E a reunião foi convocada para a abertura da tenda do momento. Essas palavras são substantivos comuns, verbos comuns sendo usados, e não, né, o que nós temos hoje por aí, né? 5. O tirado disse à reunião: esta é a fala que salvação determinou ser feita. 6. O tirado aproximou o grande montanha e os filhos dele, e lavou eles na água. Agora, aqui esse aproximou vai estar como fez chegar, levou, tá? Mas é mais no sentido de aproximar. Sabe aquela oferta de aproximação que teve nos capítulos anteriores, a especificação de tudo? É o verbo daquilo, tá? Então, aproximou. Então, o tirado aproximou o grande montanha e os filhos dele, e ele lavou eles na água. Agora, que interessante, porque você que busca o Salvador Deus de coração, você foi tirado do Egito, do estádio de sítio que estava a sua vida, para você chegar a esse momento. A maioria das pessoas que eu conheço, elas se aproximaram do Salvador de uma forma mais intensa
no meio de uma situação difícil, tá? Então, olha que interessante, o tirado, né, que é a pessoa que foi tirada lá, tem assim como o tirado também ele foi tirado do caixão que estava no mar, no mar não, no rio, né, que eles falam que Moisés foi colocado num cesto e ficou flutuando, não, aquilo foi um caixão, né. O vocabulário e o contexto daquela situação, muito mais provavelmente, dá-se a entender que a mãe de Moisés, o tirado, estava sepultando ele, tá? Até porque tem outra palavra usada para ter cesto e não era essa. Quando nós vimos isso lá no começo de Êxodo. Então aqui, ó, o tirado aproximou o grande montanha e os filhos dele e lavou eles na água. E é interessante como, geralmente também, nós passamos a conhecer o Salvador diante de alguém que já conhece, né. Então aquela pessoa, né, o Cristo falando que ele é a água da vida, e você tendo que se banhar na água da vida, é interessante como o tirado, quem já estava tirado, banha a pessoa. E você tem aquele momento de revelação, diante da oração que você busca, aquele 7. Ele pôs nele a túnica de baixo, e apertou ele com o cinto, e vestiu ele com a túnica de cima, e pôs nele o colete base, e apertou ele com a faixa calculada do colete base, e conectou ele nela. Aqui também, tá? Colete base é onde a bolsa peitoral se conecta. Nas traduções tradicionais vai estar apenas peitoral, mas isso acaba confundindo por conta de que parece que é algum tipo de armadura ou algo assim, e não é. 8. Ele colocou nele a bolsa peitoral, e ele pôs na bolsa peitoral as luzes e as integridades. O que dá a entender é que dizem que esse luzes e esse integridades eram pedrinhas ou coisinhas assim que eles colocavam. Eu acho que isso não importa o que de fato é. Ao meu ver, o que importa é que o significado é luzes e integridades. Porque quando você tem essa revelação e começa a se aproximar do Salvador, muita coisa fica esclarecida para você, e você acaba tendo esses momentos de integridade, que você se sente completo e você se sente iluminado. Então, ao meu ver, é mais importante saber que aquilo significava luz e integridade do que se era duas pedrinhas, se era dois dados, se era, sei lá, o que seja. Mas se eu não me engano, a tradução judaica fala que é, mas 9. Ele colocou o turbante na cabeça dele, e ele colocou no turbante, na frente da face dele, a placa reflexiva de ouro, o destaque do puro, conforme salvação determinou ao tirado. Destaque do puro. Essa palavra destaque, ela vai estar como coroa na maioria das traduções. Só que ela se liga a uma palavra que significa destacar, tanto no hebraico quanto no grego, tá? No grego, se eu não me engano, a ligação dela vai ser a palavra Stéphanos, que é o a coroa de destaque que a pessoa veste quando ela vence uma competição. E exatamente aquilo não é uma coroa, aquilo é um enfeite de destaque. Então, o que acontece? Ao irmos para a esfera de coroa e usar a palavra coroa, perdemos a sutileza de que o intento da palavra é apontar a algo em destaque, algo que está separado, né, que no português nós temos essa conexão, é algo que está separado, né, em destaque, então, destacou e também exaltado, tá? Essa palavra destaque, ela estava inclusive, né, Nazaré, né? O significado de Nazaré é destacado. Então essa é outra palavra que estava na cruz, né? Então Jesus de Nazaré, rei dos judeus, temos aí, né? No episódio anterior eu falei que o mais provável significado da palavra judeu no nosso idioma seria reconhecido,
E agora, destaque, né? Então, reconhecido, destaque, Jesus sendo salvação e rei. Então, aí você tem 4 palavrinhas que estavam na cruz. E uma delas era destaque de salvação, salvação destaque, talvez, né? Dá para montar uma frasinha fiel boa aí. E puro, essa palavra puro, nas traduções tradicionais, ela é a palavra santo, sagrado, uma coisa assim. Mas ela é usada como o verbo purificar. É colocar à parte e isolar do, do que é comum. Só que essa palavra também ela é usada no Novo Testamento para se referir às pessoas que estão na busca, que são as pessoas santas. No sentido, eles falam, é, nós vemos que em algumas cartas do Novo Testamento se refere às pessoas que estão na busca, na convocação, né, que é como eu traduzo a palavra igreja, de santos. Os santos de tal local, os santos de tal local, que simplesmente significa pessoas que estão numa busca e se purificando. Tá? Então é interessante como, né, esse destaque do puro é isso, porque o grande destaque dos puros foi o Cristo, conforme salvação determinou ao tirado. 10. O tirado pegou o óleo de passar com a mão e passou com a mão na moradia, e em tudo o que nela havia. Então ele purificou eles. E é interessante porque, né, essa aqui é a palavra untar, só que eu achei melhor retirar essa palavra e colocar ela da forma literal, porque untar virou simplesmente, perdeu-se o sentido, usar untar, virou algo excessivamente religioso e a critério de cada um, né? Virou, tipo, virou sinônimo de escolhido e, ah, né, coroado e o sacerdote escolhido e coisa assim. E ela simplesmente significava passar a mão, né, pegar óleo e aplicar alguma coisa com a mão. E é interessante porque passar com a mão também, né, a palavra, né, agora isso indo além do que de fato está aqui, tá? Passar é a tradução da palavra Páscoa. E mão é a tradução é a forma que eu mais fiel que eu achei para traduzir Cristo. Então eu acho interessante como a palavra untar acabou significando Páscoa de Cristo, nesse sentido, tá? Que ao descrever a palavra untar significa isso. Então eu achei isso muita coincidência para não ser a melhor forma de expressar untado. Sabendo que Cristo, a palavra Cristo, fala, Cristo significa untado, né? O passado com a mão. É interessante, então. E passou com a mão na moradia e em tudo o que nela havia. Então ele purificou eles. 11. Ele arremessou dele no lugar de ofertas 7 vezes. E ele passou com a mão no lugar de ofertas, e em todos os objetos dele, e na bacia e na base dela, para purificar eles. Ele despejou do óleo de passar com a mão na cabeça do grande montanha, e passou com a mão nele para purificar ele. O tirado aproximou os filhos do grande montanha, e ele vestiu neles as túnicas de baixo, e apertou eles com cintos, e amarrou neles as amarrações de cabeça, conforme salvação determinou ao tirado. Ele posicionou o touro do erro. Essa palavra posicionou, ela me deu um trabalhinho. Essa palavra posicionou, nas traduções tradicionais vai ser, mandou mandou trazer, fez chegar, ou coisa assim. Mas, fazendo uma média de todos os lugares da Bíblia onde ela está e diante do grego, é muito provavelmente que a palavra posicionou, acima das outras. Então, ele posicionou o touro do erro, e o grande montanha e os filhos dele firmaram as mãos deles na cabeça do touro do erro. Ele degolou ele, e o tirado pegou o sangue e pôs nos chifres do lugar de ofertas ao redor com o dedo dele. Então ele removeu o erro do lugar de ofertas. Então aqui, ó. Vamos lembrar que o verdadeiro lugar de ofertas é o coração da pessoa que está buscando uma vida na salvação. E quando você
está no erro, você está vivendo uma vida diante do erro, o erro bloqueia o seu coração de fazer uma oração que seja significante, que atinja o Salvador. Então, ao aplicar o sangue e esse processo de purificação, aquele erro é levantado e a sua oração começa a ser acessível. É aí que você começa a orar e você sente aquela grande paz no coração, aquele grande sentimento de completude. É por isso que uma pessoa que não teve aquele momento de reconhecimento dos erros dela e e buscou salvação de coração, se eles fazem uma oração, eles não sentem nada, porque o erro está bloqueando o lugar de ofertas. E ele despejou o sangue no alicerce do lugar de ofertas. Então ele purificou ele para fazer revestimento nele. E revestimento é a palavra expiação, propiciação. A função do revestimento é fazer propiciação e expiação, mas não é a palavra propiciação e expiação. Eles colocam propiciação e expiação aqui. Mas por que que é mais importante dar esse passo atrás e chamar de revestimento? Porque eles falam assim, você é expiado, você é propiciado pelo sangue de Cristo. Sim, mas você é revestido pelo sangue. Da mesma forma como Jacó, no Antigo Testamento, veste o, a roupa do irmão dele, que se chama vermelho, de para ter o cheiro e a textura do irmão, né? Então ele se reveste de vermelho, que tem uma clara ligação com isso aqui. Então é por isso que é melhor usar revestimento do que isso. E até porque esse de fato é o verbo. Quando nós falamos sobre a arca de Noé, que eu chamo de o caixão de Noé, o caixão do alívio, que eu chamei lá atrás, né? Ele reveste aquilo, né? Então ele espiou a arca, né, as coisas lá. Não, ele revestiu com piche. Então, o verbo é revestir. 16. Ele pegou toda a gordura crua que estava no centro e o excesso do pesado fígado, e os dois encerradores rins. Agora, pesado fígado é uma palavra só. Só que a palavra usada para fígado é a palavra usada para pesado, e a palavra usada para rim é a palavra é a palavra encerrador. Então, para não perder a origem da palavra, eu chamei de pesado fígado e encerrador rim, mas é uma palavra só. Eu quis colocar dessa forma para manter a raiz da palavra, mas também de fato o que é. E a gordura crua deles. E o tirado fez eles virarem fumaça no lugar de ofertas. Então, ó, depois que você remove o erro do lugar de ofertas, o lugar de ofertas fica acessível. E daí você consegue fazer fumaça, que é aquele processo que eu falo de degustação, quando você começa a degustar a oração. 17. E o touro, e a pele dele, e a carne dele, e o excremento dele, ele queimou no fogo, do lado de fora do acampamento, conforme salvação determinou ao tirado. E aqui, ó, tem uma diferença entre queimar e fazer fumaça. O propósito de queimar é fazer aquilo sumir, é aquilo arrancar algo da sua vida. O propósito de virar fumaça é você degustar daquilo. São, são diferentes tipos de oração, diferentes tipos de comunhão com o Salvador. 18. Ele aproximou o carneiro da ascensão, e o grande montanha e os filhos dele firmaram as mãos deles na cabeça do carneiro. Ele degolou ele, e o tirado arremessou o sangue no lugar de ofertas ao redor. Ele desmontou o carneiro pelas peças dele, e o tirado fez a cabeça, as peças e o sebo virarem fumaça. 21. Ele lavou o centro e as canelas na água, e o tirado fez o carneiro todo virar fumaça no lugar de ofertas. Ela é uma ascensão para cheiro de alívio, uma combustão à salvação, conforme salvação determinou ao tirado. 22. Ele aproximou o segundo carneiro, o carneiro do preenchimento, e o grande montanha e os filhos dele firmaram as mãos deles na cabeça do carneiro.
Ele degolou ele, e o tirado pegou do sangue dele e pôs na ponta da orelha direita do grande montanha, e no dedão da mão direita dele, e no dedão do pé direito dele. Ele aproximou os filhos do grande montanha, e o tirado pôs do sangue na ponta da orelha direita deles, e no dedão da mão direita deles, e no dedão do pé direito deles. E o tirado arremessou o sangue no lugar de ofertas ao redor. Agora, aqui, essa palavra dedão também. No debate com a inteligência artificial, ela queria muito que que eu colocasse polegar. Mas, no grego, usa megadígito, tá? A palavra mega, ela é de fato usada. Então, eu poderia chamar até de, tecnicamente, mega-dedo, tá? E o hebraico também dá-se a entender que é uma estrutura forte, firme ou coisa assim. Então, eu achei mais digno chamar de dedão do que de polegar por conta disso. Porque o grego nos dava megadígito, mega dedo, chamava de mega dedo, o grego chamava de mega dedo, e o hebraico dava a entender que era uma estrutura espessa, uma estrutura grossa, que dá sustento. Então, dedão é mais fiel à etimologia do que de fato está escrito. 25. Ele pegou a gordura crua e o maciço da cauda, e toda a gordura crua que estava no centro, e o excesso do pesado fígado, e os dois encerradores rins e a gordura crua deles, e a perna direita. E do cesto do sem azedume, que estava na frente de salvação, ele pegou um perfurado sem azedume, e um pão perfurado de pão de óleo, e um pão fino. Ele colocou eles nas gorduras cruas e na perna direita. Ele pôs tudo isso nas palmas do grande montanha e nas palmas dos filhos dele. E ele apresentou eles como apresentação à face de salvação. Então isso aqui é muito legal. Por que disso? Porque, ó, esse ah, fez a apresentação. Em uma das traduções aqui tá legal. Vamos ver nas outras. Moveu perante. É interessante porque esse é o gesto para te apresentar ao Salvador. Então, a apresentação tem um encaixe melhor do que aqui. 28. O tirado pegou eles das palmas deles e fez eles virarem fumaça no lugar de ofertas na ascensão. Eles são preenchimento para cheiro de alívio, uma combustão à salvação. E preenchimento é aquilo que eu falo, né? Naquele momento de oração você se sente preenchido, você se sente completo, completude. 29. O tirado pegou o peito e apresentou ele como apresentação à face de salvação, do carneiro do preenchimento. Foi a porção para o tirado, conforme salvação determinou ao tirado. 30. O tirado pegou do óleo de passar com a mão e do sangue que estava no lugar de ofertas, e arremessou no grande montanha, nos trajes dele e nos filhos dele, e nos trajes dos filhos dele com ele. Então ele purificou o grande montanha, os trajes dele, e os filhos dele, e os trajes dos filhos dele com ele. 31. O tirado disse ao grande montanha e aos filhos dele: Coziem a carne na abertura da tenda do momento, e lá consumam ela, e o pão que está no cesto do preenchimento, conforme eu determinei, dizendo: O grande montanha e os filhos dele vão consumir ela. Agora aqui é muito interessante, porque o Cristo fala, né? Comam da minha carne. Né? E o Cristo também, ele é a porta, que na verdade é a abertura. Tá? Lá consumam o quê? A carne, né? E o pão, que Cristo também fala que eu sou o pão. Né? Então, é engraçado como várias coisas que são o Cristo se encaixam nisso aqui. O que sobrar da carne e do pão vocês vão queimar no fogo. E vocês não vão sair da abertura da tenda do momento por 7 dias, até o dia de completar os dias do preenchimento de vocês, porque ele vai preencher as mãos de vocês por 7 dias. Conforme ele fez neste dia, salvação determinou ser feito para vocês revestimento em vocês. Vocês vão ficar na abertura da tenda do momento, dia e noite, por 7 dias. E vocês vão dar atenção ao que se atenta de salvação, para que vocês não tenham fim, porque assim foi determinado.
O grande montanha e os filhos dele fizeram todas as falas que salvação determinou pela mão do tirado.